que esse é o maior problema do estado do Ceará hoje. Cada um, obviamente, identifica a sua maior dor. Tem gente que a maior dor é a fila de cirurgia, é o exame que não consegue realizar, é a falta do emprego, da oportunidade de trabalho. Mas, em média, pegando todas as regiões do Ceará, numa pesquisa de opinião, ouvindo as pessoas, você vai identificar que o problema da criminalidade hoje é, de longe, o maior problema do Ceará. Aí alguém vai dizer, mas não é só do Ceará, é do Brasil inteiro. Infelizmente, também é verdade. As facções, o crime organizado, viraram empresas nacionais, agora até multinacionais, porque tem uma presença hoje também em outros países da América Latina. Mas elas são um fenômeno brasileiro relativamente recente e que cresceu de forma mais aguda e mais acentuada em alguns estados. Infelizmente, o Ceará é um desses estados que teve um crescimento muito rápido e muito forte dessas facções do crime organizado. Não por acaso, a gente, ano passado, foi o estado com a segunda maior taxa de homicídios do país. A gente perdeu apenas o estado da Bahia. A Bahia teve a maior taxa de homicídios do país e a segunda maior taxa dos 27 estados foi o Ceará. Grande parte desses homicídios estão relacionados à ação do crime organizado, a homicídios de briga familiar, aos casos graves e infelizmente frequentes, mais frequentes aqui no Ceará, de feminicídios, mas grande parte desses homicídios tem a ver com a atividade do crime organizado. E como você falou, antigamente esse crime organizado lidava com droga, que por si só é um grande problema. Mas hoje eles estão aumentando essa presença. Hoje o crime organizado está lavando dinheiro na atividade econômica, como você disse, adulterando o combustível. Na Faria Lima. Está lavando dinheiro no mercado financeiro, né? E, infelizmente, está também na política. Aqui no Ceará tem um prefeito eleito de uma cidade foragido, ou dito foragido, porque dão conta da presença dele em vários locais do Ceará, desde novembro, acusado de lavar dinheiro para uma dessas facções. A gente não diz o nome para fazer propaganda, né, desse tipo de gente, mas lavando dinheiro de uma dessas facções para financiar a campanha política. Por que mesmo? Para, em troca, receber o lixo, receber o aluguel do caminhão, da máquina ou da cooperativa de saúde, né, e dessa maneira lavar e legalizar o dinheiro do tráfico de drogas. Você está falando do Bebeto do Choró? Estou falando especificamente do Bebeto de Choró, eleito prefeito de Choró Limão, agora em novembro, foragido por essa ação do crime organizado, e foragido até hoje, né? E não se prende, né? Mas ontem, como você disse, teve um fato grave, porque ele não foi produzido do nada. Há umas 3 semanas atrás, um dos jornais de grande circulação do Ceará, o jornal O Povo, vaza um documento da DRACO, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Nesse documento, a DRACO faz um relatório do que pode acontecer no futuro próximo do Ceará. E nesse relatório diz que uma dessas facções, por uma série de circunstâncias, que também nós não vamos fazer propaganda aqui, estaria a ponto de dominar majoritariamente o crime organizado de Fortaleza e começar a ter uma presença mais forte também no interior do estado do Ceará. Isso foi um relatório de 3 semanas atrás. Ontem foi um festival de fogos em Fortaleza às 7 horas da noite e em vários outros municípios do interior. Recebi muitas cenas e imagens e informações também de outros municípios do interior que nesse mesmo horário, essa mesma facção celebrava o domínio dos territórios do Ceará. Isso tudo acontecendo, e aí eu preciso fazer uma crítica. Comecei dizendo que esse não é um fenômeno só local, é nacional, mas ele tem acontecido com mais frequência, com mais gravidade no Ceará. Não só no Ceará, na Bahia também, em alguns outros estados. Em virtude de quê? O que é que tem de coincidência do Ceará com esses outros estados, onde o crime está se agravando mais rapidamente? Primeiro, omissão do exercício da autoridade. O líder maior não pode se esconder numa crise. Ele tem que demonstrar coragem, atitude, presença nos momentos de crise. Você vê, na verdade, o governador se distanciando do assunto de segurança. Parece uma avestruz enfiando cabeça debaixo da terra toda vez que o assunto surge. Um segundo assunto é
não é a propaganda do que está sendo feito na segurança, é que o que é que efetivamente está sendo gasto com segurança. Eu fiquei apavorado. Eu vi um relatório do Fórum Nacional de Segurança outro dia. A gente assiste televisão, parece às vezes que o Ceará é o estado que mais gasta, mais investe com segurança do país. É bom que a população saiba que dos 27 estados do Brasil, o Ceará é o 19º em gasto com segurança. Então, além do problema da autoridade do governador, da falta de coragem e de prioridade ao enfrentamento, há também falta de recurso e financiamento. Vou dar um exemplo para você de Xeramobim, aqui mesmo. Promessas feitas pelo governo para cá. Aqui tem 2 viaturas, uma cidade da importância econômica central e regional, como Xeramobim, que o governo mantém 2 viaturas, uma com 2, outra com 3 homens. Não, a delegacia 24 horas foi prometida e não foi aberta. A delegacia da mulher foi prometida e não foi aberta. A força tática, que era o novo comando, foi prometida e não foi feito. Estou falando de Xeramobim, poderia ser qualquer outra cidade. Estou falando de uma cidade que eu estou presente hoje, porque essa falha de compromisso do governo do estado com a segurança acontece em todo o território cearense. Então, quando você soma a falta de vontade, de força e coragem do governador, que é o líder maior do Ceará, com a falta de investimentos responsáveis, planejados, de promessas cumpridas, você encontra o terreno fértil para o crime, infelizmente, prosperar, como tem acontecido no Ceará. E tem, assim, me desculpe o julgamento, com cuidado fazendo, um julgamento já de natureza política e ideológica. A Bahia, que é o estado mais violento do Brasil, é governado pelo PT há 20 anos. O Ceará tem sido governado pelo PT há pouco mais de 10. Há um modo, sabe, leniente, sabe, meio conformado, sabe, do PT de lidar com o problema da criminalidade. Há um enfrentamento duro que precisa ser feito, parece que o PT ideologicamente se nega a fazer, sabe, seja nas ruas, seja dentro das prisões. É preciso que haja uma mudança de estilo. Se você olhar Goiás, das 20 cidades mais violentas do Brasil, tinha 4. O Ceará tem 5 hoje, né? Inclusive a mais violenta que é Maranguape. Então, o que é que aconteceu em Goiás que deixou de ter as 4 das 20 mais violentas e passou a mudar todos os seus indicadores? Uma mudança de exemplo de atitude do governador, que mobilizou o sistema judiciário, que mobilizou o Ministério Público, parou de encontrar culpados externos, a culpa não é do governo. O governador de lá é até oposição ao Lula. Não interessa, ele não está atrás de culpar o Lula, não está atrás de culpar os estados vizinhos, não está atrás de saber o que é que ele pode fazer dentro da responsabilidade dele para melhorar a situação. Tá às mil maravilhas? Certamente que não, mas os indicadores melhoraram muito. Primeiro, diariamente ele trata do tema segurança. Diariamente ele visita um quartel. Diariamente, quando há uma chacina ou uma crise de segurança, ele está presente. Há estímulos e incentivos para o trabalho do policial. Então, esse tipo de atitude de priorizar, exercer autoridade, cobrar do judiciário, cobrar dos órgãos corresponsáveis, uma atitude semelhante, é esse exemplo que move. E é esse exemplo que, infelizmente e honestamente, está faltando ao Ceará nesse momento, que assiste com medo, a palavra é essa. Se você perguntar qual é a sensação do cearense, ou de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou sem partido, ou sem ideologia, é uma sensação de medo pelo poder crescente que esse crime organizado tem tido e, por outro lado, pela omissão do governo do Estado em fazer um enfrentamento que não é fácil, é complexo, a gente tem que dizer isso, mas ou a gente encara com seriedade, porque a sensação que eu tenho, essa pergunta é longa demais, resposta longa demais, porque a pergunta é muito séria, e eu não quero simplificar, né? A gente tem que dar mesmo a devida importância à sua ótima pergunta, Alistênio. Mas o problema é o seguinte, quando a gente é impopular, tem o risco de ser impopular, tratar do problema violência e segurança, mas à medida em que um governante só está preocupado, o governador, com a próxima eleição, e não se meter e não tocar a mão num assunto que tem risco ou que é impopular, o que é que acontece? Você até preserva a sua imagem na opinião pública, mas o problema é igual a areia embaixo do tapete, vai se acumulando, e quando alguém tira
está lá aquela montanha de areia, um problemão muito mais difícil de enfrentar. Então, quem é eleito e tem assim um dom de estadista ou se acha responsável pela tarefa que foi dada, não pode escolher o problema que tem que ser resolvido, tem que enfrentar o problema que é apresentado. E hoje o povo cearense tem apresentado com medo, com estresse, nem querer falar, quer falar muitas vezes, porque tem medo de falar sobre isso, é a imprensa, somos nós políticos que muitas vezes corremos riscos de estar sinalizando, apontando, falando do problema, porque a população não pode falar sobre isso, né? E se o governo não responde ao problema apresentado e se escolhe o assunto, a pauta não é de escolha do governador, a pauta é de escolha do povo, da comunidade. E hoje, o grande assunto do Ceará hoje é o medo das pessoas, das famílias e comunidades. Isso demanda, e eu falo isso com muito respeito ao governador, eu não tenho nada pessoal contra ele, pelo contrário, até acho um homem humilde, educado, cordial, não tenho nada pessoal contra ele. Perdi a eleição dele, cumprimentei, parabenizei, desejei sucesso, mas infelizmente tem falhado na atitude, sabe, na coragem, na organização, no planejamento e no enfrentamento a esse problema tão sério, que não é simples, mas que precisa começar com a mudança de comportamento dele mesmo. Como é que o senhor responde às críticas que a base do governo tem feito à oposição, de que a história do quanto pior, melhor, só aparece na hora da crítica, só aparece quando tem uma crise? Como é que o senhor responde isso? Eu tenho falado sobre os problemas e oportunidades do Ceará ao longo de 3 anos da oposição. Inclusive, tenho dado ideias e fico feliz quando o governo, muitas vezes, pega uma ideia que eu dei e usa, né, e não dá nem crédito a mim, não interessa. O que interessa é o Ceará e são os cearenses. Então, eu tenho tentado tratar disso com a responsabilidade que o papel da oposição, como o papel do governo, nos impõe. A gente não pode estar só falando mal das pessoas por falar, colocar defeito por colocar. A gente tem que tratar com seriedade daquilo que é grave e daquilo que demanda respostas diferentes. Não é possível que o governador, que lê uma pesquisa, como eu tenho lido, né, ouça as pessoas de verdade, não entenda que ele está agindo errado na criminalidade.